E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um ABF Resolve. Hoje, Olimpíada Nacional de Ciências 2019, prova do 9º ano, questões de astronomia e física. Se você não tem a prova, na descrição dessa aula tem o link lá, baixa a prova e segue comigo. Depois da vinheta, vamos lá! É isso aí, então, as questões são A1, A4 e A5. Vamos fazer a primeira questão, A1, uma questão de astronomia, que fala aí da zona de habitabilidade em relação a qualquer estrela, tá bom? Então, olha só que bonitinho. Ele fala da zona de habitabilidade e ele mostra aqui a estrela Gliese 581 e alguns planetas. A primeira pergunta é sobre quais planetas são habitáveis, né? Quais planetas você conseguiria colocar pessoas ou colocar vida na Gliese 581. E ele te dá essa imagem aqui. Vamos dar uma olhada nessa imagem um pouquinho aumentada? Olha só. Então, dê uma olhada nessa imagem um pouco aumentada e essa é a zona de habitabilidade. Tá vendo? Bom, quais planetas são habitáveis? Olha que legal. Os planetas G e D. É interessante, né? Porque aqui ele não coloca o E, né? Então não tem a letra E, justamente para na resposta você conseguir colocar G e D. Tá vendo? Claro que você vai colocar Gliese 581G, Gliese 581D. Tudo bem? Não vai esquecer disso, por favor. Agora, olha só. A Terra seria habitável nessa estrela? Então, se nós orbitássemos essa estrela, a gente conseguiria? Vamos ver? Olha só. Então, pega aqui a Terra. Olha que interessante, pegou a Terra aqui. Vamos ver, traz a Terra para cá, ó. Opa, traz a Terra aqui. Ah, professor, não, né? Exatamente. A Terra não poderia ser habitável nesse ponto. Então, vamos lá, ó. Não. Tá bom? Você vai colocar não, bonitinho, escrever certinho. Agora, qual deveria ser a massa do Sol para Mercúrio ser habitável? Então você vai pegar aqui Mercúrio, olha só, você vai pegar Mercúrio, 3. Ai, já acostumando com esse negócio, né? Aí pega Mercúrio aqui, ó, tá vendo? Então, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Olha para Mercúrio. Ah, professor, que interessante. Olha onde Mercúrio tá. Aqui ele já seria habitável. Bom, qual deveria ser a massa solar? Opa! Bom, e aí eu te pergunto, qual deveria ser a massa solar de Mercúrio? Bom, do Sol, né? Qual deveria ser a massa do Sol para Mercúrio ser habitável? Olha que interessante aqui. Não vou dizer que é uma pegadinha, mas tem que ficar esperto, esperta. 0,1. 0,2, 0,3, então a Gliese 581 tem 0,3 de massa solar. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Então, a massa da Gliese, dessa estrela, teria que ser 0,7 da massa do Sol. Viu só? Legal, né? Bom, pergunta número 5. Vamos para 5 primeiro, ó. Então a pergunta número 5 vai pedir para você analisar um gráfico. Mas Virgílio, que gráfico? Ah, esse é interessante. Ele vai pedir para você analisar um diagrama HR. Daria para a gente passar aqui a vida falando desse diagrama HR, é um dos diagramas mais importantes. Se eu puder te dar uma dica, assista As Irmãs do Sol, um episódio da primeira temporada de Cosmos, desse Cosmos novo, tá? Então o diagrama
HR, ele vai relacionar a luminosidade, olha só, à temperatura. Olha, o Sol ele está marcando aqui mais ou menos com uma temperatura de 5.000 Kelvin. Então, se você pegar o Sol aqui, ó, olha só, pega o Sol, dá uma olhada, ele fala que o Sol tem 5.000 Kelvin, tá vendo? E tem uma luminosidade, então a luminosidade do Sol é 1. Por quê? Porque ele está fazendo tudo em relação ao Sol. O Sol está na sequência principal. Virgílio, o que significa sequência principal? Significa que ele está transformando hidrogênio em hélio. Bom, tem uma aula sobre o Sol aqui no canal, procure lá. Uma aula só sobre o Sol, estrutura, temperatura e aquela coisa toda. Bom, luminosidade. Professor, o que é luminosidade? A luminosidade é a potência luminosa do planeta. É um valor intrínseco, é um valor que o planeta não, a estrela já tem, tá bom? Agora, aqui talvez fosse importante você conhecer uma outra grandeza chamada de fluxo. Então tem uma aula no canal também que é a luz, tá? Então são as equações da radiação. Procura aqui no canal que você vai gostar dessa aula. Olha só, o fluxo, assim como é a intensidade sonora, tá? O fluxo é a potência ou é a luminosidade dividido por 4 vezes o π vezes o d quadrado. No caso aí a gente vai usar r ao quadrado. Agora, o fluxo também é medido através da equação de Boltzmann, que diz que é sigma, que é a constante de Boltzmann, vezes t elevado à quarta potência. Então, se você quiser, não vai precisar dessas equações nessa questão, mas caso você queira estudar isso, se você gostar de astronomia, tem que estudar isso. E aí você dá uma impressionada no corretor. Isso é legal. Bom, mas vamos ver quais são as perguntas? Olha só. Vamos deixar aqui a imagem. As perguntas são... Como é conhecida uma estrela com temperatura superficial de 20.000 Kelvin e com 1/100º da luminosidade do Sol? Qual é seu raio típico? Bom, então, olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui o diagrama. Ó, pega o diagrama. Vamos ver? Olha, vamos mudar aqui para azul. Ó, 20.000 Kelvin. Tá? Eu vou fazer grossinho aqui só para você ter uma ideia. Ó, 20.000 Kelvin. Beleza? Traz reto aqui, não tem problema. Ó. Só que eu quero 1/100º da luminosidade do Sol. Opa! Olha onde ela está. Ah, professor, então ela é uma anã branca, exatamente. E qual é o raio? Bom, se você olhar aqui, dá mais ou menos 0,01, não é? Do raio do Sol. Mas olha, tá entre 0,001, tá entre... Não chega aqui exatamente, tá bom? Caso você queira fazer essa conta, se você fizer essa conta, vai dar 0,00625. Virgílio, o examinador ia querer isso? Eu acredito que não. Então, não precisaria de você colocar esse valor exato. Mas lembra, caso você queira dar uma impressionada, então vamos lá, ó. Letra A é uma anã branca. Opa. Anã branca, tá? E qual o seu raio típico? Bom, o raio típico dessa estrela é 0,00625 vezes o raio do Sol. Tá? Então, não é 001,
não é 0,001, tá? É esse valor aqui que está entre os dois. Caso você queira fazer as contas, é só usar a equação que eu te passei. Bom, vamos voltar aqui. Como é conhecida uma estrela com temperatura superficial 5.000 e com luminosidade 100 vezes o raio do Sol? E qual é a sua luminosidade? Ó, bom, vamos lá? Vamos pegar aqui de novo a imagem e vamos entender, ó. Onde está? Então ele quer 5.000. Bom, 5.000 está aqui, professor. Exatamente, ó, 5.000 está aqui, tá? Então pega esse 5.000, traça uma reta aqui. Show? Agora, ele tem 100 vezes o raio do Sol. Opa, 100 vezes o raio do Sol vai dar aqui. É uma supergigante. Tá vendo? E a luminosidade é 10.000. Se você jogar nessa equação aqui, você vai encontrar 10.000 de luminosidade, tá? Bom, vamos lá então. Letra B. Ó, letra B. Opa, aí. Letra B, então, é uma supergigante. E a luminosidade dela é 10.000 vezes, né? Então, 1.000 é 10 ao cubo, 10.000 é 10 à quarta. Então, 10 à quarta vezes a luminosidade do Sol. Legal, né? Bom, a próxima questão é uma questão de física. Essa questão de física, ela é bem interessante. Ela tem uma pegadinha, tá? Eu vou te mostrar essa pegadinha. Tem uma pegadinha chata aqui, mas também nada para se preocupar. Ela fala, acompanha aí comigo, ó, ela fala que você tem uma amostra de água, não te dá amostra, 12 minutos de aquecimento, tá bom? E fala que a gente tem essa água em uma boca pequena. Então, ó, tá vendo, ó? A gente tem essa água em uma boca pequena. Cadê? Opa! Tá? Bom, onde é que tá que essa água tá em uma boca pequena? Tá aqui, ó, pequena boca de fogão. Virgílio, por que você falou isso? Porque ele tem uma boca grande que emite 2 vezes a quantidade de gás da boquinha pequena. Tá? Isso aí dá 12 minutos. E aí ele fala 50 graus Fahrenheit e 350 Kelvin. Essa questão eu vou fazer na lousa. Então, vamos lá, me acompanha, tá? Ó. Olhando aqui para a questão, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Ele quer que você transforme essas temperaturas aqui em graus Celsius. Se você buscar no canal, tem uma aula sobre termometria, ensinando certinho o teorema de Thales e tal. E chegando a esta equação aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit é 1,8 da temperatura em Celsius mais 32. Tá? Então, a gente tem 50, que é a temperatura inicial, 1,8 θc mais 32. Invertendo os lados, bom, 1,8 θc é igual a 18. E aí a gente tem que essa temperatura em Celsius inicial é igual a 10 graus. Ah, Virgílio, que fácil, né? Legal, essa aqui é a temperatura inicial. A temperatura final, olha só, é 350 Kelvin. Você tem que lembrar que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. A temperatura em Kelvin 350 é Celsius. Você percebe aqui que aqui eu chamo de θ e o Kelvin eu chamo de T maiúsculo. Por que eu faço isso? Para nunca esquecer que quando aparecer na equação
o T maiúsculo, tipo PV igual a nRT maiúsculo, é porque a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? E aí a gente vai ter que a temperatura em Celsius é 77 graus. Essa é a temperatura final. A pegadinha tá aqui, ó. Ele pergunta qual o tempo total, ele pergunta qual o tempo total se eu deixar o fogão aceso. Só que o fogão tem 4 bocas. Opa, 3 bocas pequenas, uma boca grande. Só que a boca grande equivale a 3 pequenas. Então ele tem 5 bocas. Tem 13,3 quilos o gás. E para fazer esse aquecimento gastou 12 minutos e 7 gramas. Então você vai fazer uma multiplicação em cruz, ó. E aí você vai ter que 7 vezes x é igual a 12 vezes 13.300. Você tem que fazer em gramas. Você vai chegar num x igual a 22.800 minutos. Isso equivale a 380 horas. Isso se você deixar uma boca. Ah, Virgílio, tem 5, né? Exatamente. Então, você vai dividir esse valor por 5 bocas. A hora que você divide esse valor por 5 bocas, você vai ter 76 horas. Esse 76 você vai dividir por 24, tá? Bom, quando você divide por 24, você chega em 3, alguma coisa. Então, você vai fazer 3 dias, então você já sabe que são 3 dias, beleza? Que é x normal, ó. 3 dias, 3 vezes 24, 72, sobram 4 horas. Mas ele quer a resposta em dias e minutos. 4 horas são 240 minutos. Então, 3 dias e 240 minutos. Por favor, escreva essa resposta por extenso. Tá bom? Bom, é isso. Essa é a prova. São as 3 questões da prova da Olimpíada Nacional de Ciências do ano passado, de 2019. Tá? Se gostou, então não esquece, curte aí, comenta, né, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre tem resoluções de diversos vestibulares e Olimpíadas. Obrigado. Tchau, tchau.